E esse episódio, gente, é do coração, é sobre amor. Você pode ter o Green Card por casamento e tem muitas maneiras. Você pode fazer dentro dos Estados Unidos como ajuste. Então, o I-130, você tem que pensar que sem o I-130 não sai Green Card. Sim, é muito mais rápido do que muitos dos processos do Green Card. Se você já está nos Estados Unidos, casou com um cidadão ou uma cidadã, esse é o seu episódio. Bem-vindos a mais um episódio do Vozes Imigrantes, o seu podcast onde nós desmistificamos e descomplicamos o mundo de imigração. Eu sou a Thamis Gertner. E eu sou Maurício Torres. E esse episódio, gente, é do coração, é sobre amor, é sobre casamento. Casamento. Né? E aí, o que tem de casamento? Primeiro, vamos a responder uma pergunta que muitas pessoas já fizeram. Tá? Thamis, você e eu... Estamos casados ou não? O suspense, olha o suspense. O que vocês acham? Não, nós não somos casados. Nós somos melhores amigos, sócios, parceiros, mas não somos casados. Sim, então... eu adoro a esposa da Thamis, então não. Não estamos casados, mas... Sabemos muito sobre casamento. Sim, o casamento e as leis da imigração com o casamento. Você pode ter o Green Card por casamento e tem muitas maneiras. Você pode fazer dentro dos Estados Unidos como ajuste, você pode fazer o processo consular e também você pode vir aos Estados Unidos para se casar com um cidadão, que é o visto de noivos. Então vamos falar hoje sobre só um desses. Que é o ajuste de status. Então, se você já está nos Estados Unidos, casou com um cidadão ou uma cidadã, esse é o seu episódio, tá? Mas antes de entrar no episódio do tema principal, nós queremos então introduzir uma nova série de informações que nós criamos. E vai ser sobre algumas práticas culturais ou de alguns países e como essas práticas podem afetar o processo imigratório nos Estados Unidos. E esse, eu acho que é um tema meio polêmico, mas a gente queria introduzir. Sim, então, muitos países têm leis que talvez para os Estados Unidos não são tradicionais, não são muito comuns. Por exemplo, a poligamia. A poligamia é uma coisa que nos Estados Unidos não é permitida mais. Mas, se você é de um país que sim tem maneira de ter a poligamia, o problema é que a imigração dos Estados Unidos só vai registrar ou só pode aprovar por um casamento. E o casamento tem que ser o primeiro. Se você já está ou é. Se você já está ou é casado. Se você já está casado com uma pessoa e você se casar mais uma vez, então o segundo casamento não vai ser válido para os Estados Unidos. E esse ponto é interessante porque em vários países ou então em várias culturas, a poligamia é uma prática comum. Mas nos Estados Unidos não é. E a lei de imigração é bem clara, né? Se você está entrando para praticar poligamia, ou em outros casos, se você já está praticando a poligamia, isso sim pode ser vamos supor, uma causa para eles então negarem um green card, um ajuste, um processo consular contra você. Agora, o que o Maurício falou é super importante, que os Estados Unidos, ele só reconhece o casamento legal, registrado. Então, se uma pessoa tem, por exemplo, 3 casamentos, mas 2 são espirituais ou religiosos, eles só vão contar ou reconhecer aquele primeiro casamento. Nem sempre é o primeiro que é o registrado, mas enfim. Isso é uma coisa importante que nos Estados Unidos também tem poligamistas, mas a lei de imigração é super clara que não deveria. Sim, e nesse ponto, eu acho que é muito importante também falar sobre uma pergunta que muitas pessoas já fizeram também, que é se você se casou no seu país e agora vem para os Estados Unidos, você tem que se casar novamente, você tem que registrar o seu casamento nos Estados Unidos e você não precisa. Os Estados Unidos vai reconhecer também o seu casamento no seu país. Então, você não precisa fazer mais algum registro ou processo nos Estados Unidos. Então, tem que lembrar,
seu casamento no seu país também é reconhecido aqui. O problema é que você talvez pensa, não é reconhecido, então vou me casar mais uma vez com uma outra pessoa. Ai, gente, não faz Estados isso. Unidos não pode fazer isso. E a gente tem visto isso bastante, né? Tem muita gente que pensa, eu casei no Brasil ou na Colômbia, ninguém vai saber. Eles vão saber, gente. Então, a outra coisa também é o divórcio. É a mesma coisa. Se você se separar ou divorciar no seu país, isso é reconhecido nos Estados Unidos e né, ao contrário. Se divorciar aqui, também é no seu país. Mas isso é uma pergunta muito comum. E tem gente que fala, mas eu não quero fazer o processo. É demorado, mas eu acho que tem que fazer só para ter tudo certinho. Eles não vão saber. Eles não vão saber. Como é que eles vão saber? Eles vão saber. Então, esse é um ponto bem interessante. E o segundo ponto que a gente queria falar é sobre talvez uma coisa que já falamos alguma coisa, da dupla cidadania. Quando você está no seu país e talvez as leis do seu país têm maneira ou não tem maneira de que você possa ter mais de uma cidadania. Então, os Estados Unidos não tem problema se você tem a sua cidadania e você se tornar cidadão americano. Mas, talvez, no seu país, a lei diz, se você se tornar cidadão de qualquer país, então você já não vai ter, ou você tem que renunciar à sua cidadania do seu nascimento. E esse ponto é bem interessante, porque a lei que vai controlar se você pode ou não pode ter múltiplas cidadanias é a lei do seu país de nascimento. Ou primeira cidadania. É isso. Então, por exemplo, no meu caso, o Brasil agora legalmente reconhece, né? Mas sempre permitiu. Eu sempre tive as duas cidadanias, viajo sem problema. Mas tem alguns países que não são tão favoráveis. Tem algum exemplo? Por exemplo, a China. A China é muito, eu diria, estricta em espanhol, muito rígida, sim, que não autoriza, não permite que você tenha uma outra cidadania. Então, o problema é quando um chinês vem para os Estados Unidos e tem um filho ou filha nos Estados Unidos. O bebê vai ter a cidadania americana porque nasceu no território americano. Mas a China vai dizer, você tem que escolher. Se você quiser ter a cidadania americana, perfeito, mas você já não é chinês. Ou, se você quer ser chinês, você tem que renunciar à cidadania americana. Eu diria que, infelizmente, muitos pais dos filhos, então vão pensar, então vou decidir por meu filho. E não pode. Não pode. Tem que ser uma decisão voluntária. Então, a criança que nasceu nos Estados Unidos, ela vai poder decidir quando ela completar a maioridade. Mas nós tivemos algumas consultas nesse ponto e é interessante, né? O pai fala, não quero a cidadania americana, eu quero a chinesa. E eu acho que por isso também a gente vê muitos chineses só com o green card. Eles ficam para sempre com a residência permanente para então manter a cidadania e também os direitos, os benefícios que ser um cidadão chinês traz. Mas tem algum outro país que a gente pode dar como exemplo? Como exemplo, eu diria não tanto como a China, mas a Colômbia, por exemplo. Na nossa Constituição, eles falam que você pode ter dupla cidadania. Então, a Colômbia não vai ter problema se você se tornar um cidadão americano. Mas se você já quer ter uma terceira cidadania, então a Colômbia não vai deixar. Então, a lei do país vai dizer se você pode ter ou não. 3 cidadanias, não sei para quê, né? Não sei quais benefícios vai trazer. Sim. E já temos uma postagem das cidadanias ou os passaportes mais poderosos do mundo. Isso é verdade, a gente tem. Nos Estados Unidos não estava lá. Engraçado, né? Que a gente pensa, cidadania americana dá tudo, mas não, nem tudo dá. Eu acho que o europeu é o mais, vamos dizer, ele te dá o mais direitos no mundo. E eu penso que também o brasileiro. Mas tenho que... O brasileiro só não pode ir pro México sem visto. Sério? Não. Uau. Então, o ano passado mudaram em outubro, mais ou menos. Agora tem que ter visto para ir pro México, tirar férias em Cancún. Uau. Enfim. Melhor ir para o Rio de Janeiro. Melhor ir pro Brasil. Vai no carnaval. Sim. Carnaval. Então, esses são as duas diferenças culturais que a gente queria mencionar. E agora vamos entrar
No coração. No amor, no coração. No coração. O tema de casamento. É isso. Então, o casamento é a maneira mais, eu diria, rápida, mas às vezes as pessoas falam fácil de obter o green card. Mas é o processo mais comum, porque, sim, é muito mais rápido do que muitos dos processos do green card. Mas você tem que ter muito cuidado, você tem que realmente quer um visto, um green card por casamento, porque você tem uma relação que é real, sim, verdadeira. E vamos falar sobre esses pontos depois, mas tem algumas maneiras, como já falamos, de ter o green card. Hoje vamos focar somente com o ajuste de status. Então, o que é o ajuste, Thames? Ótimo. Então, o ajuste de status é um processo imigratório, onde você apresenta algumas petições para a imigração aqui, e você completa o seu processo de green card, residência permanente, tudo dentro dos Estados Unidos. Então, você não precisa ir para o seu país, fazer uma entrevista, você pode ficar durante o processo, e tem várias vantagens e talvez desvantagens em fazer um ajuste, mas é o mais popular. E qual seria uma dessas vantagens se você compara o processo consular com o ajuste? Então, você falou, não tem que sair do país, mas tem alguma outra? Obviamente não ter que sair, eu acho que é um dos maiores benefícios. Um outro é que você pode trabalhar durante o processo legalmente no país. Então, uma das aplicações que você envia com tudo é uma permissão de trabalho. E essa permissão, normalmente, ela sai em alguns meses depois de você dar a entrada, e aí você pode trabalhar legalmente, você pode usar como identidade, tirar uma carteira de motorista. Então, se você estiver fora do país, não tem esse benefício, você não vai poder trabalhar. Mas eu acho que isso também é uma coisa que atrai muita gente a falar, eu vou fazer, e com a permissão de trabalho sai o Social Security Number. Então, eu acho que esse é um benefício muito grande para muita gente. Muito grande. E eu acho que uma das diferenças também é que muitas pessoas tem a confusão. Quando falamos do processo consular, vamos falar de um visto de imigrante. Mas vocês vão perguntar, mas vocês estão falando do green card, então por que vão falar sobre um visto de imigrante com um processo consular? Mas quando você vai entrar aos Estados Unidos por primeira vez como residente, você sempre vai precisar o visto de imigrante. Depois de talvez 2 meses de estar aqui nos Estados Unidos, você aí vai receber o green card pelo correio. Então, mesma coisa, você vai ser residente permanente, mas primeiramente vai ter o visto de imigrante e depois o green card. Isso. Mas então vamos falar sobre os passos do processo e como é que a gente pode fazer o ajuste de status. E temos 2 formulários bem conhecidos. Chefes do processo, que é o formulário I-130 e o formulário 485. Então, primeiramente, vamos falar sobre o formulário I-130, que é o relacionamento como um cidadão, um residente. Isso. Então, o I-130, você tem que pensar que sem o I-130 não sai green card. Então, no I-130 você vai provar que o seu relacionamento, o seu casamento é legítimo e que você não casou só por um benefício imigratório. E aqui é onde, né, muita gente nos pergunta, mas o que eu tenho que mandar e como é que é feito? Então, não existe uma lista de tudo que você tem que mandar. A gente sempre fala quanto mais melhor em relação à quantidade, mas eu acho que a qualidade do documento vale muito mais do que a quantidade, às vezes. E o I-130, ele é um formulário. Tem que preencher o formulário e no formulário em si, você preenche ele como o aplicante, né? Como o cônjuge americano peticionando para o seu cônjuge que não é dos Estados Unidos. E ali tem as informações básicas, casamentos anteriores, endereços, trabalho. E junto com esse formulário, aí entra, né, os documentos, os famosos prints do WhatsApp. Não, tô brincando. A gente já viu muito, é por isso que eu falo. Sim. Mas enfim, quais seriam assim, as nossas dicas, os nossos tips em relação à documentação para o I-130? Então, eu gosto de pensar do formulário I-130. Tem muitos tipos de relacionamento que você pode provar com o formulário, mas falando sobre o casamento, tem que pensar, bom, quero provar à imigração que eu estou realmente, legalmente casado. Então, precisa certidão de casamento. Isso. E também preciso provar que,
por exemplo, sou cidadão dos Estados Unidos, então certidão de nascimento ou passaporte dos Estados Unidos. Mas também tenho que provar que nem meu cônjuge nem eu temos casamentos anteriores, outros casamentos. Então, se você já esteve casado, então a certidão de divórcio. O decreto de divórcio, sentença. Então, tem que ter também isso também. Então, sempre pense no relacionamento, tenho que provar que é legal. Então, vamos com a lista dos documentos. Exato. E também, então, provar que o seu casamento é verdadeiro, é legítimo. Então, provas, as fotos, as cartas dos familiares, os amigos. E também, eu acho que a gente gosta muito de ter a sua própria carta, falando sobre o seu relacionamento. Vamos falar depois, mas se você não tem uma entrevista, então é melhor que o oficial já tenha mais informação sobre o seu relacionamento. Essa é a sua oportunidade de contar uma história, né, do seu casamento, como vocês se conheceram, como é a sua vida, né, junta e quais os planos familiares do casal. E então tem que realmente documentar. As cartas são uma coisa excelente de ter, né, dos dois, explicando como é que se conheceram. Eu acho que hoje 90% dos casais se encontram num aplicativo. É raro que eu tenho um casal que fala assim, nós nos conhecemos no mercado, é tudo no aplicativo. Mas enfim, isso também é importante documentar, explicar quem foi o primeiro a falar um com o outro, como foi o seu primeiro encontro, viagens feitas. Mas voltando para os documentos da prova do casamento. Vamos supor, uma pergunta que a gente recebe muito, vamos supor, união estável, tá? União estável pode ser registrada ou ela pode ser só, tamo junto. Como é que funciona em relação a documentar esse relacionamento anterior? Boa pergunta. Então, se é o relacionamento do casamento atual, então você precisa ter muito cuidado com as leis dos Estados Unidos. E se os Estados Unidos vai reconhecer essa união como legítima, como um casamento. Isso. Mas se é um relacionamento anterior, talvez é o primeiro cônjuge que você teve. Então, talvez aí sim você vai precisar da ajuda de um advogado para saber se precisa de um decreto de divórcio ou alguma outra coisa, ou se não precisa, porque a imigração dos Estados Unidos nem vai reconhecer. Isso. Então, a pergunta é se é reconhecido como um casamento no seu país ou não. No Brasil, né, você pode falar, nós estamos juntos há 15 anos, mas isso não é um casamento legal. Mas se você ir, né, se você for registrar essa união, se tiver uma sentença ou uma certidão de união estável, aí pode ser que seja um casamento e teria que, então, se divorciar. Ou ter alguma documentação da separação. Então, isso é um tema que em muitos países existe, a união estável. Aqui nos Estados Unidos é menos comum, mas é só levar isso em conta. Se você tem uma união estável, já esteve em uma, tem que verificar antes de casar, porque aí pode afetar a legalidade desse casamento aqui. Ok. Era só uma pergunta, porque muita gente faz. Muita gente. Documentação, né? O Mário estava explicando sobre documentos da pessoa que é o cônjuge americano, provar a cidadania, provar o relacionamento em si. E aí vem fotos. Muita gente pergunta, eu mando álbum? Eu mando o quê? Facebook? Eu mando o meu histórico do Facebook. Não, lá no meu Instagram tá tudo. Nosso conselho, tá? Do nosso escritório para vocês. Monte um PDF com todas as fotos. Pode ser 2 fotos por folha, 4, uma. E junto com a foto, você põe uma descrição embaixo. Quem tá na foto, onde vocês estavam, a data. Porque assim você, primeiro, não manda original pro oficial. E segundo, fica ali uma coisa muito mais clara pro oficial entender quem vocês são, o que vocês gostam de fazer. E tem que se lembrar que você quer provar que o seu relacionamento não é de 1 mês ou 2 meses. Talvez foi 2 anos. E com as datas e as descrições, então o oficial vai entender, vai saber que o seu relacionamento é antigo, que já tem muitos anos, muitos meses, e que também as pessoas, os familiares já conhecem que você tem esse relacionamento. E a pergunta importante, quantas fotos você sugere? Quantas fotos? Todas as pessoas perguntam. Todo mundo pergunta. A nossa recomendação é 20 a 30, mas
fotos do começo do relacionamento, Isso. fotos do casamento, fotos de depois. Você tem que mostrar tudo isso ao oficial. Então, matamos o assunto de fotos, mas eu acho que é uma coisa que muita gente pergunta, quanto mais fotos, melhor? Não. Realmente tem que ser a qualidade da foto, a linha de tempo. Tá. E 130, então, resolvido. Você dá a entrada nele junto com uma outra aplicação que é mais importante, né, para os imigrantes, que é o I-485. I-485. O I-485 é a aplicação de Green Card, de residência. E aqui é onde você vai ter que provar como você, o imigrante, qualifica para um Green Card, para a residência. Então, aqui você tem que mudar um pouco o ponto de vista que você vai ter que provar que você não tem um histórico criminal que desqualifica, que você não tem nenhum histórico imigratório negativo em relação a entradas pela fronteira, as coisas assim. E que você também tem várias outras categorias que você não infringiu. Por exemplo, violência ou algum comunismo. Eu sei, é estranho, ainda tem na pergunta lá. Eu acho que ainda tem os nazis ainda, né? Tem a pergunta sobre nazis, se você apoia nazis ou comunistas. Se você já trabalhou no exército, recebeu treinamento. Então, tem várias perguntas ali que eles vão perguntando para ver se você qualifica ou não. Mas, no 485, é um formulário pequeno? Não é pequeno. 20 folhas. Eu acho que são 20 páginas. 20 páginas. Alguma coisa assim. Então, são muitas informações que você precisa preencher. E a gente escuta muito, eu consigo responder as caixinhas ali, tudo bem, mas qual a importância realmente, a necessidade de preencher bem o 485 e quais são os nossos tips em relação a documentos incluir? Tá, então, uma dica muito importante para o processo 485. Para você poder dar entrada ao processo, você tem que provar, se você está casado como cidadão dos Estados Unidos, que entrou legalmente aos Estados Unidos. Então, você precisa provar que você tem um visto ou autorização para entrar aos Estados Unidos. Então, se você tem um visto, documento, você tem que enviar uma foto do visto, também do passaporte e também do formulário I-94, que a gente pode pegar para vocês. Então, não tem que se preocupar muito por isso. Mas é importantíssimo que você tenha prova de que entrou legalmente aos Estados Unidos. Uma pergunta. Sim. Só porque tem muita gente que pergunta. E o ESTA e também quem é parolado para dentro do país? Boas perguntas. As duas maneiras também são entradas legais aos Estados Unidos. Então, não precisa de visto, mas você entrou legalmente. Eu sempre falo com as pessoas, se você teve uma entrevista com um oficial na fronteira, no aeroporto, e o oficial falou, bem-vindo aos Estados Unidos, você entrou legalmente aos Estados Unidos. Tem algumas exceções, mas felizmente para para o casal que tem um cidadão americano, então é muito mais fácil, porque a lei é mais flexível com o processo de ajuste. Mas então, os documentos de entrada aos Estados Unidos, entrada legal, e também se você tiver algum antecedente criminal ou alguma outra coisa que você precisa provar aos Estados Unidos, olha, eu tive esse problema, mas já está resolvido, não tenho nenhuma coisa com as cortes dos Estados Unidos, então também tem que provar isso. E o crime pode ser em qualquer parte do mundo? Qualquer parte do mundo. Então lembra também que não é só crime cometido nos Estados Unidos, conta de qualquer parte do mundo. Então, junto com o ajuste de status, o formulário em si, você também tem que incluir alguns documentos super importantes. Muito importantes. E sem esses documentos, você talvez vai ter mais demora no seu processo. O primeiro vai ser um formulário que demonstra o suporte financeiro que você vai ter e também um exame médico. Então, vamos falar primeiro sobre o suporte financeiro. Ótimo. Suporte financeiro. Dinheiro, gente. Isso. Então, quando você aplica para um ajuste de status, o cônjuge americano, ele tem que provar que ele ou ela tem como manter o cônjuge imigrante financeiramente. Né? Então, essa pessoa se torna responsável pelo imigrante e tem que comprovar isso, que ela tem uma renda, né, de um nível específico, dependendo do número da família. O
o formulário em si é chamado o I-864. E ele é chamado também, a gente chama ele de sponsor, ou às vezes você tem 2 sponsors, se dá. Mas, então, o sponsor, ele vai preencher esse formulário, nesse caso seria o cônjuge americano, e você vai provar que você tem a renda suficiente para ser o sponsor financeiro. Tem uma tabela, né, essa tabela do governo, onde eles dizem, olha, se a sua família são só 2 pessoas, esse é o valor mínimo. Não é um valor super alto, né? É um valor razoável para você ter um custo de vida normal. Eu acho que ele é 125% acima da média de, vamos dizer, apoio nos Estados Unidos. Então, quanto maior a família, mais a comprovação. Para provar a renda, existem alguns documentos bem importantes. Então, primeiro seria os impostos de renda do ano passado. Mais e mais nós estamos vendo alguns clientes dizendo, mas eu não fiz o meu imposto de renda. Extensão. Eu fiz a extensão, né? Então, não dá para a gente dar entrada sem o imposto. Se a gente der entrada sem o imposto, é fato que vai receber uma RFE pedindo aquele documento, porque ele é considerado um documento primário. Para provar aquilo. Então, junto com os impostos, e no imposto de renda, isso aqui é uma dica que eu não ia dar. Você tem que olhar no número chamado Adjusted Gross Income. Naquela linha ali é o número que a imigração vai considerar para renda. Então, imposto de renda, também o que a gente chama de W2 ou o 1099. Esses dois são os documentos que a pessoa recebe após trabalhar numa empresa, comprovando que eles receberam o salário deles. E a gente também gosta de mandar, então, o que a gente diz de comprovante de salário ou de pagamento. Isso são as olerites, né? E pode ser mensalmente, pode ser, né, quinzena. A gente manda dos últimos 2, 3 meses. Mas, se o cônjuge americano não tiver a renda, ele olha na tabelinha lá e pum, tá faltando $1. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que ganhar mais? Não, então não tem maneira já de provar que no ano anterior já tem mais renda. Então, o que pode fazer é ter um joint sponsor, um outro patrocinador, uma outra pessoa que também é cidadã ou residente permanente, para poder fazer o mesmo formulário. Eu assisti um vídeo de uma pessoa que fez todo o seu processo na sua própria conta, não tinha um advogado. E ela falou que o formulário I-864 é um quebra-cabeças. O que você acha, Thames? As pessoas precisam de um advogado para o processo, especialmente por o 864. Eu acho que o 864 é um ponto onde um advogado ajuda muito, porque você tem que fazer um cálculo financeiro, você tem que, então, identificar se a pessoa tem as comprovações, e se a pessoa for aposentada, ou se ela tiver bens ao invés de um salário. Então, tudo isso vai mudando o cálculo no formulário. Então, eu acho que seria bom você falar com o advogado, pelo menos, e também, talvez, revisar aquele formulário 864, porque ali eu acho que é onde nós vemos muitos problemas. E a imigração também é a primeira coisa que eles vão revisar. Então, quando você apresenta todo o seu pacote com a imigração, a primeira coisa que você vai receber um RFE é a Affidavit of Support, 864. Então, importantíssimo que você tenha bem claro como preencher o formulário e também um conselho dos advogados. E o seguinte documento é o exame médico. O famoso exame. E também muitas pessoas falam, mas eu posso ir ao meu médico, médico. Meu particular? Sim, você não pode. A imigração tem uma lista dos doutores, dos médicos que estão autorizados para fazer o exame. E tem exame de sangue, de urina, não. Urina. Sim, urina. E também tem que provar que você tem todas as vacinas que a imigração e que os Estados Unidos precisam para todos os imigrantes. Então, tem que trazer o comprovante de que você tem todas as vacinas. Tem que buscar aquela carteirinha de 50 anos atrás que escreveram à mão e que ninguém sabe onde está. Aquilo dali é importante. Mas e se não tiver essa carteirinha? Então, se não tivesse, o doutor ou o médico vai falar, ok, você se lembra de algumas dessas. E, de acordo com a sua idade, então o doutor vai dizer, você precisa mais de uma vez esta e esta, porque você não tem prova, então vai ter mais vacinas. Então, nós falamos aqui sobre exame médico, documentação e as nossas dicas. Então,
A gente vai ter que cortar aqui, porque é muita informação boa, né? Então, a gente vai Muita. fazer em 2 partes esse episódio. Concluímos, então, hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. E o que tem na parte 2? Na parte 2, então vamos falar sobre o que acontece depois de que você já apresentou a petição do casamento. Então, vamos falar sobre os passos que a imigração vai tomar para o processo, se você vai precisar mais informações, mais documentos para a imigração, e também o que acontece na entrevista. Aí sim. E as perguntas que vão fazer, se você vai ter o green card de 10 anos ou de 2 anos, vamos falar sobre tudo isso. Então, nos vemos então na próxima parte. Nos vemos lá.